Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre gênero e raça no mercado de trabalho. Conversar com Mariana Nascimento, ela é servidora pública, economista e mestra em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp, com pesquisas aí na área de Economia do Trabalho, Gênero e Raça. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu gostaria de agradecer a Luciana pelo convite. Eu me sinto honrada sempre que esse tipo de proposta aparece, porque é um tema muito caro para mim, não apenas como estudante, que eu vou ser pro resto da vida, como pesquisadora, mas como ser humano. E uma das coisas mais importantes que a gente aprende da universidade é devolver para a sociedade aquilo que a gente aprende, né? Então é devolver para o contribuinte aquilo que ele investiu. Mariana, falar sobre gênero e raça é um grande desafio, não é? Um desafio devido às condições sociais, econômicas impostas a nós, mas é também uma forma de dar transparência para a realidade em que vivemos. Então vamos começar com o conceito de gênero. O que é gênero? Gênero é uma construção social do masculino e do feminino. A gente não nasce mulher, a gente torna. E nessa construção social, a gente não pode deixar de falar que existe uma relação de poder intrínseca nesse processo, né? E quem tem o poder nesse processo, Mariana? Bom, o poder, ele é do macho, né, de preferência branco e heterossexual. Por meio desse poder, as desigualdades são construídas. E dentre essas desigualdades, a gente coloca as diferenças de gênero e raça, porque essas diferenças diferem as pessoas na sociedade. A gente não existe apenas como mulher, né? A gente não existe apenas como ser humano, como trabalhador e trabalhadora. O gênero não é homogêneo, né? As mulheres não são um amontoado homogêneo de pessoas. E essas diferenças construídas socialmente nos colocam em sociedade de maneiras hierárquicas diferentes também. O que eu quero dizer sobre essas diferenças hierárquicas? Que o gênero ele não pode ser interpretado sem a gente considerar a raça e a classe econômica, social dos seres humanos, né? Então, a raça, ela apresenta uma forma própria de viver a experiência de classe. Colocando isso de uma maneira assim mais objetiva, como seria essa diferença? As mulheres negras no mercado de trabalho, mesmo constituindo a maioria da população, já que a população negra no Brasil é de 56% e no nosso estado, Bahia, é 80,4% da população negra e as mulheres são a maioria da população, nós, mulheres negras trabalhadoras, ainda ocupamos os piores postos de trabalho. Algumas pessoas não acreditam muito nisso e combatem esse tipo de informação. O que você tem a dizer para elas? Eu costumo dizer que é só a gente fazer o teste do pescoço. Quando a gente chega em um consultório médico, em um escritório de advocacia, na universidade, numa faculdade pública ou privada, a gente faz o teste do pescoço e a gente consegue identificar onde as mulheres negras estão. Se elas estão nos postos de poder, gerência, se elas estão como professoras, se elas estão como palestrantes, se elas estão como médicas, como enfermeiras, ou se elas estão limpando, ou se elas estão servindo. Que também são ocupações, são trabalhos. Mas eu acho que você quer dizer que não só esse tipo de trabalho deveria caber às mulheres negras. Não quero fazer aqui uma diferenciação de cargos melhores ou piores, mas do ponto de vista salarial, de rendimentos, a gente sabe quais são os cargos no mercado de trabalho que recebem mais, né? E com maiores salários, essas pessoas conseguem alçar melhores condições de vida. Então, quando a gente faz o teste do pescoço, a gente identifica quem é que está servindo e quem é que está sendo servido. Uma dúvida, isso também não acontece com as mulheres brancas? Últimas pesquisas do último trimestre mostram que as mulheres negras ganhavam quase 40% a menos que as mulheres não negras, 38,9%, e do que os homens brancos, 53%. Nós somos a maioria da população brasileira. Alguma coisa está errada. E a gente não está aqui falando sobre hierarquia de opressão.
Mas não é possível mais, estamos em 2024, não é possível mais a gente negar o racismo presente em nosso país, em nosso estado e também em nossa cidade. E de que forma esse racismo se manifesta aqui em Vitória da Conquista, nossa cidade? Nossa cidade que apresenta diferenças socioeconômicas gritantes, mas que algumas pessoas ainda diminuem, relativizam. E uma das coisas mais importantes de espaços como esse para tratar dessa temática é poder conversar com as pessoas, fazer esse diálogo sobre a realidade em que estamos inseridas. As mulheres negras, os homens negros, as mulheres brancas, os homens brancos. E a que conclusões a gente pode chegar ao contextualizar esse público na realidade local? Infelizmente, estão em constante hierarquização. Tem coisas que são sutis, outras não são tão sutis assim, mas se a gente fizer o esforço de observar ao nosso redor, vai conseguir perceber que há diferença de tratamento, que há diferença de escolaridade, que há diferença de informalidade. Quem é que está na informalidade fazendo os trabalhos de viração que a gente costuma dizer na economia? E o que é o trabalho de viração, Mariana? Trabalhos de viração são os trabalhos informais, são os famosos bicos. A pessoa está desempregada, mas ela precisa pagar suas contas. Então, é o empreendedorismo por necessidade. A pessoa começa a vender bolo, marmita, vende na feira, vende para as amigas, coisas em revistas, perfumes, maquiagens, enfim. A maior informalidade do Brasil é da população negra, 45,2%. Quais são as implicações desse tipo de serviço na vida do trabalhador? Essas pessoas não têm os mínimos sociais garantidos e, caso venha a adoecer, não vai receber benefício previdenciário porque não contribuiu. Na velhice, vai ter que esperar completar 65 anos para receber um benefício de prestação continuada. O próprio nome diz, é benefício, não é aposentadoria, não recebe 13º. Se diferencia bastante do que é uma aposentadoria. Então, no Brasil hoje, mais de 45% da população que está na informalidade é a população negra. Isso é um dado preocupante e mesmo que tenha aumentado os postos de trabalho, hoje nós estamos com a taxa de 6,2% de desemprego, as taxas com os piores indicadores sociais continuam sendo da população negra. Então, apesar dos avanços, as diferenças ainda são muito acentuadas, principalmente para as mulheres negras, que são as últimas da fila depois de ninguém, né? Bem, e o que pode ser feito para diminuir tantas desigualdades, Mariana? De pronto, a gente pode falar das políticas públicas reparatórias e compensatórias. As cotas nas universidades foram um enorme avanço, a gente não pode deixar de falar do pioneirismo de universidades baianas, inclusive, como a UNEB. Também temos as cotas nos concursos públicos e elas são necessárias, elas são uma política que faz a diferença e existem muitas pesquisas que apontam isso. E na esfera privada, o que as empresas podem fazer? Consultorias de gênero e de raça, como consultorias para, inclusive, preparar os trabalhadores em sua conscientização, não apenas no 20 de novembro, porque as pessoas são negras 365 dias do ano. É importante também olhar no seu quadro de funcionários quais são as pessoas que estão empregadas em quais cargos. Claro que a competência ela é importante para os cargos, mas a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, porque a competência sem a oportunidade, o máximo que vai garantir é frustração, né? Muito obrigada, Mariana.